Bom dia a todos, né? Hoje é dia 30 e todo dia eu peço uma palavra a Deus. Fiquei um tempinho assim sem gravar, né? A gente vê que a gente tá com o semblante assim meio pesado, né? Meio, né? Por causa cansado e tudo, né? São muitas coisas que acontecem na vida da gente que deixa a gente com o semblante assim meio cansado, né? Mas a palavra de Deus, né, e só Deus sabe o que a gente passa, né, para poder continuar, porque eu fiquei um tempo gravando a palavra de Deus, tudo, né, falando da palavra de Deus, buscando a presença de Deus, aprendendo mais do Senhor, né. Eu tinha entrado num curso e esse curso não procedeu, não continuou, tudo para mim aprender mais do Senhor, né. Você sabe que muitas das vezes o inimigo usa para as coisas não acontecerem na tua vida, né, porque ele usa, viu, irmão? Meus irmãos, ele usa, porque você tenta se aproximar mais de Deus e quando você está mais aprendendo, assim, a parte de hora que você aprende assim, mais com Deus as coisas, assim, começa a aprender mais e pedindo a Deus um entendimento, uma visão espiritual para você aprender mais as coisas do Senhor, então começa a acontecer muitas coisas na tua vida, né? Hoje eu vim falar sobre isso mesmo, né? Porque eu comecei a aprender mais e me focando na presença de Deus e começou a acontecer muitas coisas, né? Que para poder me afastar de estar na presença de Deus, me afastar das coisas de Deus, me afastar de aprender mais com o Senhor, né? Porque isso vem, sabe por quê? Para ver se a gente desiste do que a gente está buscando e do que a gente está sabendo que Deus, que a gente é uma pessoa escolhida de Deus. Eu falo que todos nós somos escolhidos, mas somos nós que temos que saber se nós vamos continuar na presença dele, buscando, porque não é fácil para ninguém, né? Você sabe que nem para os discípulos do Senhor foi fácil para eles. Se você vê que Moisés, quando foi escolhido, quando ele viu que ele era escolhido do Senhor, o que aconteceu com Moisés? Quando Deus falou para ele assim, que queria tirar todo aquele povo do Egito, né? Ele olhou para ele e falou: Senhor, como que eu vou fazer isso, né? Mas ele creu no Senhor, porque na palavra de Deus a gente temos que continuar crendo. E Moisés conseguiu tirar todo aquele povo da mão do inimigo e levar um povo para Deus. Muitos ficaram no caminho, porque palavras. Nós somos pessoas que nós não aguentamos e nós temos que estar retrucando, falando, a gente não aguenta, sabe? Muitas das vezes a gente não aguenta, assim, são tantas aflições que vêm sobre a nossa vida que a gente não aguenta, né? Então só que a gente tem que continuar na perseverança do Senhor, né? Eu tenho aqui hoje uma palavra que se encontra em Jeremias 1:5, né? Que é uma palavra boa, porque muitas das vezes a gente levanta e já pede para Deus, porque eu sou assim: Senhor, fala comigo, porque eu preciso, porque vocês veem assim como que eu estou sempre decaído, né? É muita coisa, irmão, é muita coisa pra gente aguentar, sabe? Pra gente permanecer. Muitas pessoas, elas desistem, por quê? Porque não aguenta o que você passa, porque aqueles mesmos que tentam te levantar é os mesmos que tentam te destruir, viu, meus irmãos? Eles mesmos tentam te destruir. Eles, quando vê que você está aprendendo as coisas de Deus, eles são os primeiros a dar um jeito para ver se você cai, viu? Esses aí são os que ficam ali, ó, para ver se você desiste da palavra de Deus, né? Porque eu vou falar a palavra de Jeremias aqui, que se encontra no versículo Jeremias 1:5, né? Aqui na palavra do Senhor diz o quê? Antes que se formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Veja só como que Deus, ele fala conosco nessa palavra, né? Porque Deus, ele nos escolhe já no ventre da nossa mãe mesmo, né? Ele já nos separa ali. Então a vida da gente, que somos escolhidos desde criança, já não são boa, né? Já não são boa. Você já vai passando desde criança por aflições na tua vida, né? E o inimigo, ele tenta de toda forma de derrubar, sabendo que hoje isso que eu estou fazendo aqui, falando da palavra do Senhor, ele tentou me destruir há tempos atrás. Ele tentou destruir para que hoje em dia eu não estivesse falando da palavra do Senhor. E isso daí acontece todos os dias, irmãos. E é com gente, com as pessoas, viu? A gente tem que ficar esperto nisso, porque as pessoas ao redor tentam destruir o que Deus tem com a gente, né? Eu falo isso para mim e falo para muitos aí que estão passando por aflições aí, né? Hoje eu me encontro com um filho meu preso, um filho que eu sempre tive em cima dele ali, mostrando: menino, presta atenção em muitas coisas, sabe? Eu sempre orientei ele ali, e ele não é um rapaz mau, ele não é um rapaz assim que os outros falam assim: nossa, aquele rapaz ali é um cara ruim, é um cara que anda roubando. Não, irmão. Um menino primário que caiu lá na cadeia lá,
que eu tô aqui no sufoco aqui com esse menino. Por quê? Porque eu não quero que ele se envolva em coisas que o mundo tá jogando em cima dele, porque eu sei quem ele é e ele sabe quem ele é. Lá na cadeia, irmão, ele tá buscando Jesus. Ele tá aqui, ó, na palavra de Deus. Ele tem uma Bíblia igualzinha a essa daqui minha aqui, que tá, porque ele ganhou, porque o pessoal da Universal mandou para ele uma Bíblia lá dentro, e ele tá ali buscando a palavra do Senhor ali dentro da cadeia. E tanto ele ajudou tanta gente lá dentro, sabe que eu levo as coisas para ele e ele se divide com todo mundo lá dentro, né? Tudo bem que essa coisa aqui eles dividem mesmo lá, mas ele não, eu chego, irmão, e ele é uma pessoa muito boa, que o pessoal do presídio fala bem dele para mim. Eu chego e eles falam: mulher, esse filho teu aí é uma maravilha de pessoa. Ele é uma maravilha de pessoa, entendeu? Tanto aqui na rua como lá. Aqui ele confiou demais. E lá dentro, irmão, é assim, o pessoal tudo gosta dele lá dentro, né? Tem os que gostam, que são aquelas pessoas boas, que vê ali, e outros que tentam arrumar também, né? Porque a prisão é dessa forma, né? Então é assim, e ele tem que continuar focando no que? Na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor, a mesma que eu estou buscando aqui fora por ele, me esforçando mais, porque quando ele quer lá dentro foi para mim me afastar, irmão. Mas eu estou aqui na presença de Deus, então vou falar da palavra para vocês. Ó, então, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque nós não sabemos falar as mesmas coisas de Deus, né? Nós não sabemos, a gente pensa: meu Deus do céu, o que o Senhor quer comigo? Porque quando eu levanto da cama, eu pergunto para Deus: Senhor, o que o Senhor quer comigo, né? Então, a palavra não é nossa, né? Então disse eu, né? Isso serve para nós. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, né? Um menino quer dizer o quê? Que a gente não somos reconhecidos, não conhecemos a palavra do Senhor, mas aqui a palavra do Senhor está aqui, ó. A palavra do Senhor está aqui. É aqui que a gente tem que buscar. É aqui que a gente tem que saber o que Deus está falando conosco aqui, porque eu não sabia o que Deus... Muitas das vezes eu abria a Bíblia ali e já fechava, porque eu não entendia nada. Mas hoje em dia Deus fala perfeitamente conosco, né? Então, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, mas o Senhor me disse, e Deus, ele fala conosco, viu? Não digas: eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Então quer dizer, quando Deus manda, a gente tem que falar. Mas pra gente falar, tem muitos tentando destruir essa palavra do Senhor, que Deus ele fala com nós no nosso coração, né? Então é dessa forma, né? É nós buscarmos, né? Eu já fazia um tempinho que eu não fazia vídeo, né? Por causa de muito acontecimento aqui. Mas eu vi hoje que Deus ele fala conosco, né? Quando você fala: Senhor, fala conosco, Deus ele fala, na mesma hora ele fala conosco, né? Esse vídeo vai ficar até grande, né? Que eu queria fazer um mais pequeno, mas não tem condições, né? Porque a palavra de Deus é essa, né? Então, aí antes que se formasse, aí na palavra de Deus aqui ela fala, né? Ó, na mente de Deus existem propósitos sublimes para a humanidade, que são cumpridos por pessoas escolhidas por Ele. Passamos por tanta dificuldade porque somos escolhidos do Senhor, né? Somos escolhidos por Ele. As Escrituras mostram exemplos de homens que foram especialmente capacitados para isso. Sansão, João Batista, Paulo e entre outros e muitos que tem na Bíblia, né? Jeremias ainda não tinha saído do útero materno, mas o plano divino para que ele pregasse às nações já eram reais. Essas mesmas promessas são para nós, que somos escolhidos do Senhor e passamos por muitas aflições. São muitas aflições, meus irmãos, mas se a gente continuar ali perseverando, Deus ele é conosco, né? Outro dia eu estava perguntando para o Senhor, por que está passando por tantas aflições? Por que eu estou passando por tudo isso? E Deus mostra que é a palavra dele que nós temos que buscar. É a palavra deles que nós temos que focar. Nós temos que aprender. A casa de Deus está lá, a igreja, né? A igreja começa por nós, a igreja. Porque você pode ver que, tipo, hoje em dia, muitos não querem a igreja, né? Por quê? Porque as pessoas, só porque aprendem a palavra do Senhor lá dentro da igreja, acham que são melhor do que os que estão chegando.
Mas se você perceber, os que estão chegando são melhor do que os que estão já lá dentro. Por quê, irmão? Porque a pessoa que está lá dentro se afasta se quiser. Agora, os que estão chegando é para ser bem recebido. Sabe o que eu acho? Tem vezes, irmão? Sabe daquela igreja a qual os irmãos da igreja, que são os próprios obreiros, os que já estão ali, né, frequentemente naquela igreja, eles vão para o fundo da igreja e muitas das vezes ficam rindo. Você sabe que isso incomoda as pessoas? Eu não me incomodo, porque sabe que eu não estou nem aí para ninguém. Porque eu estou indo ali para me buscar o Senhor. E não para buscar a igreja ou aqueles que ficam rindo. Mas, irmão, aquele que chega cheio, que está ali para desabafar, para buscar a palavra, e ouve uma risada atrás, irmão, eles acham que é para eles. Eu falo isso porque quando eu cheguei na igreja cheia, o inimigo ele faz isso, viu? Ele usa os próprios da igreja também para ficar rindo no fundo da igreja. Sabe o que eu acho? Eu acho que aquelas pessoas da igreja, os obreiros, aqueles lá, só tem que ficar um para receber no fundo. E o restante que estão ali dentro da igreja, eles têm que sentar lá na frente, sabe por quê? Para aprender também mais um pouco e parar de rir. E dar glórias lá na frente. Não ficar rindo no fundo da igreja, porque isso daí incomoda as pessoas que estão chegando. Isso daí incomoda aquelas pessoas que vêm tribulada, cheia. Quando ouve ali, o próprio inimigo já fala na ouvido assim, ó, tá rindo de você ali na frente. Então o que eu acho é isso, irmão, se apegar na palavra do Senhor, sabe? Os escolhidos do Senhor, eles chegam, eles vêm cheios. Ninguém vem na igreja porque tá bem, não, porque tá com sua conta bancária cheia, não. Ninguém vai lá na igreja se tiver bem de saúde, se tiver com a sua casa com fartura, correndo tudo bem na vida, não. Não vão, não. Eles vão na igreja, irmão, porque estão precisando da palavra do Senhor. Quando eles vão e falam, eu quero ir lá hoje e ouvir uma palavra do Senhor, né? E muitas das vezes as próprias pessoas de lá de dentro conseguem te afastar aqueles que estão lá dentro. Sabe por quê? Por causa do risadinha no fundo da igreja. Muitas das vezes estão até falando mesmo, irmão, daquela pessoa, você viu fulano, afastou e agora tá voltando cheio, e ri, irmão. Só que é assim, a gente tem que buscar Deus. Quando a gente for entrar na igreja buscando o Senhor, ó, deixa acontecer o que acontecer, mas nós estamos buscando é o Senhor. E eu vou parar aqui porque meu vídeo hoje já estava bem, né? Mas por mim eu continuava falando aqui. Eu continuava falando porque Deus ele coloca muitas coisas no coração da gente, sabe? E a gente tem que buscar e crer, porque Deus e nós somos escolhidos do Senhor. Nós passamos por muita batalha, por muitas coisas, porque nós somos escolhidos. Se a gente não fosse escolhido de Deus, se Deus já visse em nós que nós não queríamos nada com Ele, então não ia acontecer, às vezes, muitas das vezes nem acontece nada. Com aquela pessoa, a pessoa tem uma vida boa, a pessoa tem fartura, a pessoa, por quê? Porque deixa de buscar o Senhor. Então aqueles que buscam Deus passam por aflições. O povo de Deus lá atrás passou, por que nós aqui na frente não vamos passar? E você vê que tipo, o que a gente vê hoje em dia, porque aquele povo, eles viam Deus, né? E muitas das vezes eles erravam. E nós, você acha que nós não vamos errar? Nós erramos todos os dias. E nós não vimos Deus. E nós temos aqui, ó, a palavra que aquele povo lá atrás deixou escrita para nós. É a palavra que Deus escreveu para nós. E você acha que é difícil para nós? Que você acha que Deus acha o quê? É um povo que não me viu, mas crê. Né? É isso que eu deixo. É um povo que não viu Deus, mas nós cremos no Senhor. E nós somos escolhidos. Por isso que muitas das vezes nós passamos por muitas aflições. Mas essas aflições acabam, viu? Nós vamos passando. Chega uma hora que tudo isso tem que acabar. Isso acaba, irmão. Tudo tem um começo e tudo tem um dia de acabar com esse negócio. E aí vem a abundância do Senhor para nossas vidas. E é nisso que eu creio, na presença do Senhor. Porque todos os dias, quando eu acordo, Deus me dá uma palavra. E muitas das vezes o inimigo ele tenta cortar essa palavra. Mas essa palavra ela tem que ficar guardada não só no coração, porque o nosso coração é enganoso, mas ficar guardada aqui, ó. Porque aqui dentro, aqui, ó, só Deus pode entrar. Só Deus. Se você deixar a palavra do inimigo entrar aqui e gravar lá dentro, aí você que quis fazer isso. Mas se você permitir que a palavra do Senhor ela entre no teu ouvido e que ela grave aqui dentro, porque aqui dentro desse corpo há um espírito, e esse espírito ele pertence ao Senhor. Ele pertence ao Senhor. Mas isso somos nós que escolhemos, pertencer ao Senhor ou pertencer a coisas que não vêm de Deus, ou pertencer ao mundo que está aí destruindo tantos jovens, né?
quantos jovens. E no próximo vídeo eu vou falar sobre isso também, sobre os jovens. Eu vou ficando por aqui, irmão. Fico com Deus, sabe? Orem por mim, porque também estou precisando de muitas orações. Né? Orem por mim. Estou passando por um processo aí que só Deus na minha vida mesmo. Mas estamos aí, né? Na presença de Deus tudo vai dar certo. Fiquem com Deus, que Deus proteja a todos.